Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, dando seguimento aí ao nosso estudo dos fundamentos da digestão anaeróbica, nós vamos comparar agora, o processo aeróbico com o processo anaeróbico. Então a gente tem aqui do lado esquerdo, nós temos aqui uma representação do processo aeróbico ou aeróbio. Então a gente tem aqui a entrada de 100% de DQO, a DQO total contida aí no esgoto, e a conversão de 40% a 50% dessa DQO em CO2. E 30% a 40% dessa DQO vai virar lodo. E o efluente vai carregar ainda de 5% a 15% dessa demanda química de oxigênio do esgoto inicial. Já no processo anaeróbico ou anaeróbio, ou seja, aquele com ausência de oxigênio, de 100% aqui da nossa DQO constante no esgoto, a gente vai ter que de 50% a 70% dessa DQO vai se converter em biogás, o lodo de 5% a 15% e o efluente entre 10% a 30% de DQO. Então a gente vê aí as diferenças desses dois processos para o tratamento de esgoto, de efluentes, de resíduos orgânicos de forma geral. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre as principais características dos processos anaeróbicos. Então as características principais. Primeiro, não há fornecimento de oxigênio, ou seja, é um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Baixa produção de lodo, então a gente vê ali no slide anterior, a gente viu que no processo aeróbico a gente tinha ali entre 30% a 40% de esgoto, de lodo sendo produzido, e no processo anaeróbico a gente já observa o quê? Que essa quantidade é de 5% a 15% de lodo. E você tem aí um lodo mais concentrado e melhores características para desidratação. Então você nota que devido a essa pequena porcentagem de lodo produzido, e aí carreando a DQO que havia no esgoto originalmente, você vai ter na verdade o quê? Uma maior possibilidade de trabalhar com esse esgoto. E a grande vantagem, o subproduto, que seria o biogás, o aproveitamento energético. Vantagens, então, do processo anaeróbico. Uma maior simplicidade operacional. A gente vai observar no decorrer do curso que o tratamento aeróbico demanda aí uma grande quantidade de motores para poder fazer a aeração, e tem vários outros processos. E o processo anaeróbico você necessita de um reator anaeróbico, que é muito mais facilmente operado. Uma outra vantagem, um menor custo de operação e de manutenção, menor custo de implantação também, e uma possibilidade de se recuperar energia, retirar do esgoto a questão do biogás. E a aplicação dessa tecnologia, do processo anaeróbico com o tratamento de esgoto, você pode aplicá-lo em centros urbanos, grandes centros urbanos, em pequenas comunidades ou em sistemas descentralizados. Então você, com base nas vantagens, você tem a aplicabilidade, que é muito maior. Tá bom? Bom, as principais características dos processos anaeróbicos, E aí a gente se pergunta, tem a necessidade de pós-tratamento com esse processo? Então olha só, você tem aqui que o esgoto bruto, o afluente, aquele que entra no reator anaeróbico, ele tem aqui a matéria orgânica dada por esse valor, em torno de 300 miligramas de demanda bioquímica de oxigênio por litro.
né? Importante a gente diferenciar a DQO da DBO. A DQO é demanda química de oxigênio, a DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. É um parâmetro bioquímico, né? Você tem ali de nutrientes, né, o amoníaco em especial, né, uma quantidade aí, uma taxa de 30 miligramas de amoníaco por litro, e você tem micro-organismos representados aí por coliformes fecais da ordem, né, entre 10 a quinta a 10 a oitava coliformes fecais para cada 100 ml de esgoto. Bom, quando você aplica o processo anaeróbico desse esgoto, você vai ter algumas eficiências típicas, né, para remover, aí no caso, esses poluentes, né. Em termos de matéria orgânica, pode-se ter uma redução entre 60% a 85%. Né. Em termos de nutrientes, em especial amoníaco, é bem baixa ou nula, e também é baixa a remoção de micro-organismos, né. Então, os patógenos aí. Então, obviamente que você vai ter que fazer um pós-tratamento para, né, eliminar justamente esses caras aqui que apresentam, né, baixas eficiências, né, os nutrientes, o amoníaco e os micro-organismos, tá? E quando você tem então finalmente o efluente, né, a matéria orgânica ela vai se reduzir, né, de 300 miligramas de DBO por litro para 45 a 120 miligramas de DBO por litro, né? Você mantém praticamente inalterada os nutrientes e também a questão dos micro-organismos, né, representado pelos coliformes fecais. Então, esses caras aqui, eles têm que ser tratados, né? Então, você tem a necessidade de um pós-tratamento, né? Mas você tem a diminuição desse parâmetro aí, né, no caso bioquímico, que é a DBO, né, e a produção de biogás também, né? Se a gente for pegar, então, aqui, em termos de definição, nós já falamos, o que é a digestão anaeróbica, né? A digestão anaeróbica é um processo fermentativo, né, em que você tem micro-organismos anaeróbicos, ou seja, que agem na ausência de oxigênio, produzindo metano e gás carbônico, CH4 e CO2, a partir de materiais orgânicos complexos, gorduras, lipídios, etc., né? A digestão anaeróbica ela ocorre em ambientes naturais, né? Por exemplo, no trato intestinal de ruminantes, em pântanos, né? Ocorre também no solo, sedimentos de lagos e rios, tá? A gente tem então a presença da digestão anaeróbica, tá bom? E aqui, gente, né, a gente tem aqui um fluxograma que representa as fases da digestão anaeróbica, que nós vamos estudar um pouquinho mais detalhado na próxima aula, né? Mas aqui a gente já tem aqui 4 fases da digestão anaeróbica, né? A primeira, que é a hidrólise, né? A hidrólise que consiste aqui na quebra destes, né, componentes aqui complexos, né, como gorduras, lipídios, proteínas e carboidratos, e aí pela ação de enzimas extracelulares esses caras são convertidos, né, as gorduras e os lipídios em ácidos graxos, as proteínas em aminoácidos e os carboidratos em açúcares simples. Então essa é a primeira fase, né, da digestão anaeróbica, né? Então você transforma, né, esses compostos complexos em compostos mais simples, né, e pela ação de enzimas extracelulares. Depois vem a acidogênese, em que vão atuar as bactérias acidogênicas para transformar ácidos graxos e aminoácidos em ácidos orgânicos voláteis, e as enzimas extracelulares ainda atuam transformando os açúcares simples em álcool. A terceira fase, a cetogênese, em que as bactérias acetogênicas e as bactérias produtoras de oxigênio vão transformar ácidos orgânicos voláteis e álcool em hidrogênio, dióxido de carbono e ácido acético, né? E aqui você tem aqui a atuação de uma bactéria homoacetogênica. E finalmente a quarta fase do processo da digestão anaeróbica é a metanogênese, né, que seria a formação de metano por meio da ação de arqueias metanogênicas, que vão pegar o hidrogênio, o dióxido de carbono e o ácido acético e transformar em metano.
essa ordem, né, a gente não tem a digestão anaeróbica ocorrendo assim. Primeiro hidrólise, depois acidogênese, depois acetogênese, depois metanogênese. Isso ocorre ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, né? Então você tem ali, né, uma produção contínua, mas aqui é só uma representação, né? Obviamente, quando se inicia o processo de digestão anaeróbica no reator, a primeira fase é a hidrólise. Mas você vai ter essas fases acontecendo concomitantemente, porque você vai ter, né, a partir do momento que você vai alimentando, né, o reator, você vai ter, na verdade, o quê? Né, novos compostos complexos tendo que ser quebrados, etc. Tá bom, gente? Essa aqui é uma pequena representação, é muita microbiologia, né, que existe aqui em todo esse processo. Cada uma dessas fases, ela dá muito pano para manga, para estudos, para poder se desenvolver pesquisas e tudo mais, tá bom? Mas aqui é só para a gente poder apresentar esse fluxograma representando a digestão anaeróbica, e nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Valeu, pessoal, até a próxima aula.